Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Nós vamos ler um texto hoje que está no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, e vamos ler aqui inicialmente o versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor venha falar aos nossos corações de uma maneira viva, e que em nome de Jesus nenhum de nós fique sem perceber aquilo que o Teu Espírito deseja ministrar aos nossos corações no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, estamos vivendo um tempo de muito desespero, ou uma necessidade vital de consolação, de ânimo para aqueles que estão atravessando momentos extremamente difíceis. O texto que nós lemos, ele é bem conhecido e fala da fuga do profeta Elias depois de experimentar a grande vitória contra os profetas de Baal e sofrer a ameaça de morte da rainha Jezabel. O texto nos versículos de 1 a 4 diz o seguinte: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo o rigor, caso amanhã nesta hora eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de zimbro, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Vale a pena ler todo o texto, todo o capítulo, para que a gente tenha uma compreensão melhor de todo esse acontecimento. Mas hoje, de uma maneira muito especial, já falamos sobre isso outras tantas vezes, mas nunca é demais lermos e relermos textos bíblicos que trazem sempre lições preciosas que muitas vezes, com a nossa memória fraca, tendemos a esquecer. E hoje eu gostaria de chamar a atenção de vocês para dois pontos do relato. Em primeiro lugar, Elias teve medo e fugiu. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em segundo lugar, Elias desejou para si a morte. E o texto diz: sentou-se debaixo de um zimbro e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. E eu gostaria de parar um pouco aqui e trazer algumas reflexões ou considerações a respeito deste assunto, especialmente em um tempo de tanto cansaço físico, emocional, espiritual no meio do povo de Deus. Em primeiro lugar, gostaria de começar essa breve meditação de hoje com uma pergunta: já sentiu vontade de se esconder, de fugir e procurar uma caverna na qual se abrigar para fugir de tantas demandas e exigências da vida? Quantos de nós não nos sentimos assim de vez em quando? Confesso que já, e não foram poucas as vezes que isso aconteceu. Até mesmo senti vontade que o Senhor naquele momento fechasse o fôlego da minha vida. Quantas vezes não pedimos como salmista
para que o Senhor nos esconda à sombra de suas asas, até que passem as calamidades. E quando encontramos um servo da envergadura de Elias, fugindo para procurar uma caverna, o coração sossega, pelo menos o meu sossega. E bradamos um sonoro ufa. Somos humanos, limitados, e enxergamos só o que está perto. Choramos e sentimos dores. O que nos ensina nessas horas, aliás, o que nos anima nessas horas de cansaço profundo é saber que o Senhor nos confronta, revigora, alimenta e não desiste de nós. Nesses momentos nós sentimos frio na alma. Em segundo lugar, Elias, depois de uma grande vitória contra os profetas de Baal, foge com medo das ameaças da rainha Jezabel. Mas será que Elias correu simplesmente por medo daquela rainha maligna? Creio que não foi só isso. Não foi só isso que colocou o profeta numa rota de fuga, mas o acúmulo de tantas atribuições e o fato de achar que estava só naquela luta. Não é fácil lidar com as sobrecargas. Já vi muita gente criticar o profeta do fogo, mas quem o critica não tem coragem de admitir suas próprias fraquezas. É em admiti-las e confessar que somos visitados com o fortalecimento que vem de Deus. É nessas horas que nós precisamos de um abraço de Deus. Às vezes, tudo que precisamos nas horas de agonia profunda é fazer aquietar a nossa alma agoniada. Buscar um tempo de contemplação, deixar a mente descansar, sobretudo, descansar em Deus. Em terceiro lugar, Elias estava acostumado a grandes manifestações de Deus, mas dessa vez foi diferente. O Senhor não falou por meio de um vendaval, nem por meio de um terremoto, muito menos por meio do fogo, elemento tão familiar àquele profeta. Ele falou por meio de uma brisa suave. Presta atenção nisso aqui. O texto diz: depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. O texto do início, aliás, no início afirma que o profeta, ao ouvir aquela brisa suave, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. O verdadeiro servo do Senhor compreende, discerne a sua voz. Venha da maneira que vier, não importa. Intimidade faz isso. Só um relacionamento íntimo com o Senhor não nos deixa enganar pelas vozes que tentam nos confundir. A voz de papai é inconfundível para aqueles que o conhecem verdadeiramente. E não há abrigo mais confiável e renovador que o esconderijo do Altíssimo. Só abrigados à sombra do Onipotente nos aquietamos, descansamos. E em quarto lugar, não foi a caverna que revigorou o profeta, mas a própria presença do Senhor. Em seu cansaço queixoso, Elias achava que estava só na sua luta, mas o Senhor o renova e faz a grande revelação, dizendo o seguinte: no entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não beijaram. Quantas vezes não nos sentimos assim? Mas em todas as épocas sempre houve e sempre haverá um remanescente fiel que jamais se dobrará a cada Baal que possa surgir. Corramos para o Senhor, só Ele é o nosso refúgio e fortaleza, consolo presente em nossa tribulação. Se podemos afirmar que somos alguma coisa, somos super frágeis e dependemos em tudo do Senhor, que é o forte dos fortes. O que é que essa brevíssima meditação nos traz no dia de hoje? Em primeiro lugar,
Precisamos aprender a admitir nossas fragilidades. Não somos super nada. Temos medo, sentimos solidão, sentimos vontade de morrer muitas vezes, mas o Senhor conhece as nossas fragilidades e nos alimenta e revigora, como fez com Elias. Diz o texto, versículos 5 e 6. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes, um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O Senhor faz assim. O Senhor é aquele que nos revigora, é aquele que nos renova as forças para que possamos continuar a fazer a sua obra em nome de Jesus. Enquanto do lado de cada eternidade, enquanto estamos fazendo algo para Deus, somos indestrutíveis. Em segundo lugar, o Senhor nos encontra, não importa nossa rota de fuga. Ele nos confronta e ouve a nossa queixa. Versículos 13 e 14 dizem: quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas. Mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. E por último, a obra que o Senhor tem a fazer por nosso intermédio será feita e sem substituição. E mais, descobrimos que não estamos sozinhos na batalha. Sempre haverá um remanescente fiel, sobretudo de intercessores, pelo povo de Deus que está à frente da sua obra. Que o Senhor, Ele fale aos nossos corações, que o Senhor, Ele ministre essas palavras de ânimo, de fortalecimento a cada um de nós, e que nenhum de nós, ao ouvir essa palavra, permaneça do mesmo modo, mas que sejamos profundamente ministrados pelo Espírito de Deus. Amém? Que o Senhor, Ele fortaleça os abatidos, renove os cansados e sobrecarregados, para que possam continuar fazendo a sua obra, enquanto o Senhor for servido, nos conservando com vida sobre a terra. Que assim seja em nome de Jesus Cristo. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que o Senhor os abençoe ricamente.